Olá meus amigos do YouTube. E aí pessoal, beleza? Estou aqui dando continuidade ao trabalho. Exatamente aí, agora são 1h da manhã do horário de Brasília. Vou tentar fazer aqui, adiantar mais um pouco do trabalho da bolsa, que vocês viram no primeiro vídeo que eu mostrei o gabarito para vocês. Estou tentando fazer o melhor possível aqui. O vídeo às vezes pode ficar um pouquinho escuro, mas é que eu estou gravando à noite, o tempo que eu tenho disponível para fazer esse trabalho. Melhor luz que eu tenho aqui, ó, o spot aqui no tripé, tá? Mas vamos falar do trabalho aqui. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês o gabarito, tá? Aqui as peças do gabarito cortadas, tá? E eu até tinha feito um vídeo riscando em volta do gabarito no tecido, recortando, só que querendo ou não é um vídeo que eu achei desnecessário, então estou regravando já com o material cortado, porque afinal de contas, para colocar um gabarito em cima do tecido, você vai colocar o gabarito, vai riscar em volta dele, esse aqui por exemplo, vai riscar em volta dele e vai recortar, não tem mistério. Para riscar o gabarito no tecido, você pode usar esse giz aqui de costureira que você passa no tecido, ó. Tá? Ele marca. Qual que é a vantagem disso aqui? É que depois que você lavar o tecido sai, tá? Isso aqui ele vai sair depois de lavar o tecido. Ou você poderia marcar em volta do gabarito em cima do tecido usando uma caneta acrylex. A desvantagem é que essa caneta aqui, quando você for lavar, ela não vai sair, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse embleminha aqui do Sobrevivente Urbano, da logo antiga, eu fiz no bolsinho para ficar legalzinho. Fiz com a caneta acrylex. Isso aqui quando lavar não sai, tá? Mas é uma alternativa, dependendo de você riscar não vai aparecer, mas eu dou preferência ali pelo giz, ou se você for usar um tecido claro pode utilizar lápis normal mesmo de escrever, que ele acaba riscando o tecido e também sai depois quando lavar, certo? Mas falando do recorte, depois de recortar aqui o material, então eu vou mostrar as peças a princípio que nós vamos começar a usar para concluir o trabalho. Para concluir não, né? Para dar andamento. Concluir aqui vai demorar um pouquinho ainda, tá? Então aqui eu cortei o fundo, tá? E laterais. Esse aqui é o tecido do fundo e laterais. Esse aqui é um tecido mais grosso, tá? Esse aqui é um tecido que é usado para fazer mochila, tá? Um tecido grosso. Ah, eu não tenho um tecido grosso assim para usar, tá? Você pode usar espuma às vezes, tá? Tem que ser um tecido mais grosso, que seja mais firme, tá? Então para fazer o fundo, então eu vou ter uma parte para fazer o fundo, tá? Vou ter uma parte para uma lateral, vou ter mais uma parte para uma lateral, e aqui eu vou, então são 3 partes desse gabarito aqui, tá? 3 partes desse aqui. Esse outro gabarito é das laterais, tá? Do forro das laterais. Esse aqui eu vou ter um recorte, 2 recortes, tá certo? Então 2 peças dessa aqui. Esse gabarito aqui pequeno é o do bolso frontal. Esse aqui é esse recorte aqui, tá? Então esse aqui vai ser um recorte só, certo? Vou usar um recorte só desse aqui. Desculpa a desfocada que dá na câmera, mas é por causa da luz, tá, gente? Eu não tenho, não tô com a melhor câmera que a gente tem para gravar, não tô com o cinegrafista aqui gravando, tô fazendo isso aqui em casa. Tô aqui na minha cozinha aqui, ó, fazendo no meu laboratório, certo? Então você vai cortar uma peça, certo? E deste gabarito aqui, tá certo? Desse gabarito aqui, que é o principal da nossa bolsa, eu vou cortar 2 partes, tá? No caso aqui, cortei a primeira, ó. Deixa eu separar aqui que tá tudo junto. Vamos separar isso aqui, ó. Cortei uma parte e cortei mais uma parte, ou seja, são 2 peças desse gabarito aqui. Eu cortei com tecido diferente, tá? Usei o tecido camuflado, que isso aqui vai ser a parte de fora, e o forro por dentro eu vou usar o tecido de ripstop, tá? Não é obrigado, você pode usar o mesmo tecido para fazer a parte de dentro e de fora, só que ele fica com a mesma cor. Eu gosto de usar um tecido claro, mais claro por dentro, porque quando você abre a bolsa fica mais fácil de achar as coisas dentro dela. Fica menos escuro, né? Tá? Dentro da bolsa, então fica mais fácil de achar as coisinhas que você guarda nela aí, certo? Então vou usar o ripstop por dentro e esse outro tecido por fora aqui, tá? O bolsinho eu fiz com o ripstop também, então ele vai ficar com uma cor diferenciada. Quando eu colocar ele aqui assim, vai ficar camuflado e o bolso vai ficar nessa cor verde oliva em ripstop.
Então aqui são algumas das partes. E por último que eu tenho aqui, esse aqui é a parte de cima da bolsa, tá? São duas partes também que eu vou fazer com ripstop. Por que duas partes? Porque vai ser feito duplo também, assim, tá? O zíper vai aqui, mas isso aqui são coisas que nós vamos fazer depois, durante a costura, certo? Para facilitar o trabalho, na verdade, para não ter erro na hora de costurar, certo? É melhor fazer isso aqui depois, colocar o zíper depois e tudo. Eu fiz aqui com a caneta Acrylex, ó, o emblema. Ficou bem legalzinho, né? Ficou parecendo assim carimbado em cima. Isso aqui você faz o seguinte, se você quiser usar a caneta Acrylex para fazer um emblema em cima da bolsa, escrever alguma coisa, certo? Porque a caneta Acrylex ela tem praticamente uma tinta de tecido. Uma vez que você riscou, não sai mais, tá? O que eu fiz aqui foi fazer um gabarito vazado, tá? Assim, ó, para poder escrever em cima. Então isso aqui é um gabarito, é um papel, ó. Um gabarito vazado, coloca em cima, você passa a caneta e tá tudo certo. Como é que eu cortei? Cortei com estilete isso aqui, tá? Fiz o desenho, cortei com estilete, minuciosamente, haja paciência, né? E daí passei para cá, tá certo? Para fazer as letras, você pode adquirir essas réguas aqui, ó, com letras, tá? Isso aqui tem papelaria e em própria casa de armarinhos que vende linha, essas coisas assim, você também vai achar. Então, pessoal, essa aqui é a máquina de costura que eu estou usando. É uma Singer antiga já, tá? Mas muito boa por sinal. Essa máquina aqui já costurou carteira, já costurou bolsa. Aliás, até no canal eu quero trazer para vocês, depois de fazer esse trabalho, também como fabricar uma carteira. Eu estou pensando em fazer um projeto de um colete com sistema mole, justamente para engatar essas bolsas aí que a gente vai fazendo. Certo? Então são coisas legais e é essa máquina aqui que eu uso para fazer tudo, certo? Você pode ter em casa uma máquina daquelas mais novas. Eu nunca havia costurado, peguei a máquina e um pouquinho de estudo em cima e eu consegui usar. Você vai conseguir usar do mesmo jeito. A linha que eu vou usar para fazer a costura, isso aqui é uma linha de nylon, tá? Isso aqui é uma linha de nylon trançado. Isso aqui é usado para costurar mochila, para costurar carteira, tá? Para costura mais pesada. Pode usar uma linha de algodão? Até pode, só que a linha de algodão ela é relativamente mais fraca. Essa linha aqui, tá? Você não arrebenta ela na mão. Uma linha de algodão, se você esticar, ela estoura. Essa linha aí não estoura, é mais fácil você cortar o dedo, tá? Então essa linha aqui ela é bem resistente. Na máquina ela arrebenta às vezes, mas na mão você não arrebenta de jeito nenhum, tá? Então essa é a linha que eu vou usar. Beleza, mostrei para vocês um pouquinho da máquina. Aliás, não falei muito de regulagem. Caso vocês peçam aí nos comentários, depois eu posso fazer um vídeo só falando o que eu sei bem a princípio sobre a máquina, que possa ajudar vocês aí nesse trabalho. Mas aí vai de vocês. Se vocês pedirem aí, se tiver muitos pedidos, eu faço, tá? Vamos nos ligar mais na parte da costura. Então vamos começar a brincar aqui com a nossa bolsa, certo? Até o vídeo fica um pouco comprido. E vou dizer, não tem jeito, às vezes o pessoal reclama, fala, mas o vídeo é muito comprido. Gente, não tem como fazer um vídeo ensinando alguma coisa, um vídeo curto, não dá. Não tem como fazer, certo? É impossível. Então, se você quer aprender, você tem que tirar um tempo para assistir os vídeos, senão você não consegue. Todo aprendizado envolve ali um empenho de tempo em cima. Então não tem como fazer o vídeo correndo para vocês, senão vocês não entenderiam nada e o vídeo não serviria de nada, seria um trabalho perdido, tá? E se vocês pararem para pensar bem, eu poderia pegar uma bolsa dessa aqui, ó, e costurar e sem filmar seria muito mais fácil. Então eu estou fazendo esforço de tentar filmar o melhor possível, de fazer um bom trabalho para passar esse conhecimento aqui para vocês, né? Até mais adiante eu vou trazer outras coisas diferentes. E carteira, quero fazer um colete. Então quero ir mostrando esses trabalhos para que vocês aprendam a fazer também. Certo? Primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é o bolso. O bolso e o sistema mole. Tá? Esse aqui tem que ser antes da bolsa pronta. Então beleza. Primeira questão do bolso. Observe o seguinte, aqui eu já risquei com o giz. Tá? Já fiz o risco com o giz aqui. Como tá aqui, eu pegar o gabarito dele, se vocês olharem aqui tem as linhas, ó, que eu falei para vocês lá no outro vídeo, deixar 1 centímetro aqui, né? Esse aqui é a orientação para costura, tá? Então eu vou deixei 1 centímetro ali, ó, risquei 1 centímetro aqui, tá? E aqui dos lados eu também vou riscar 1 centímetro,
certo? Vou pegar minha régua aqui e vou riscar. Só que eu vou pausar o vídeo porque eu não consigo fazer e filmar ao mesmo tempo. Então eu vou pausar aqui e já vou voltar com ele riscado nas laterais. Tá aqui, já fiz o risco das laterais, então tem 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui. Isso aqui é minha orientação para costura, tá certo? Na parte superior não tem risco de 1 centímetro. Por quê? Na parte de cima, que é a primeira coisa que nós vamos começar a fazer nesse detalhe, é colocar o que a gente chama de viés. Viés você vai comprar ali por metro, assim, tá? Ele vem abertinho assim, certo? Ele vem aberto. A ideia do viés é tampar essa parte do corte onde fica desfiando, é fazer o acabamento. Então o viés você vai vestir ele em cima do tecido aqui assim. Com uma mão é muito difícil de fazer, tá? Mas eu vou fazer o melhor possível aqui. Você vai vestir em cima do tecido, tá? Vai ficar assim, ó. Certo? Um lado ali e um lado aqui. Então você vai vestir o viés nessa ponta inteiro, assim. E daí vai fazer uma costura aqui em cima. Vai costurar aqui, certo? Ou seja, você vai isolar essa ponta aqui e é o que eu vou fazer agora, que é o primeiro trabalho de costura dessa bolsa, certo? Vou colocar o viés no bolso. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou costurando, tem que parar porque eu não consigo filmar e fazer ao mesmo tempo, tá? Até porque o tripé não alcançaria a altura aqui. Então aqui eu já estou costurando o viés, tá? Aqui já está costurado essa parte. E aqui está passando a costura da máquina. Uma coisa que eu faço geralmente na hora de costurar, para detalhes assim, é que se vocês notarem, tá, é uma máquina elétrica, tem o motor dela, tá, tem o pedal dela lá embaixo, tá, só que para não ter risco de acontecer, porque quando se acelera ali, a máquina trabalha, ela dispara, né? Então o que que eu faço? Para detalhes assim, em vez de costurar com o motor da máquina, eu vou girando a manivela da máquina com a mão aqui, tá? E vou fazendo bem devagarinho, tá? Se você parar para analisar aquelas máquinas antigas que não tinham motor, tem umas até que era com manivela e outras com o pé, tinha que ir mexendo o pé para costurar, lá embaixo num pedal, tá? Estou usando o mesmo princípio, então eu vou pegando aqui, ó, e vou costurando assim, tá? Agora eu vou dar uma paradinha porque eu tenho que colocar a mão aqui para acompanhar, para a costura não sair, tá? Mas é só para vocês terem uma base aí. Colocou no pezinho, vai fazer a costura. Já está o viés costurado, já está preso na parte de cima, já isolei a parte de cima. Agora até eu vou passar na máquina, não é necessário, mas eu gosto de fazer, tá? Eu vou passar mais uma costura do lado, que eu quero fazer costura dupla aqui, tá? Mas não é necessário, com uma costurada só aqui já vai segurar o viés e já vai ser o suficiente. Só que eu vou passar na máquina e fazer mais uma costura para ficar uma costura dupla. Então aqui está o trabalho já terminado, tá? Dessa parte. Então fiz uma costura aqui e fiz mais uma costura para segurar o viés. Agora o viés está preso, tá? Então está um acabamento. Agora não tem mais aquela ponta viva do recorte que fica desfiando, tá? Então ficou bem bacaninho isso aqui. A gente tem que fazer o acabamento do fundo, né? A gente fez aqui em cima, agora a gente vai fazer um acabamentinho aqui embaixo. Como é que eu vou fazer esse acabamento embaixo? Tá? Para depois prender na bolsa. E aquele 1 centímetro que foi deixado aqui, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar para dentro, bem em cima da linha. Você vai fazer isso aqui, ó, tá? Você vai dobrar para dentro. Aqui tá até rasgadinho. Deixa eu dobrar para cá. Você vai fazer isso aqui, tá? Você vai dobrar ele para dentro, certo? Vai deixar ele dobradinho assim. Para facilitar essa dobra, você pega um ferro de passar, dobra e passa, que dele vai fazer um vinco aqui em cima e vai ficar dobradinho. E daí o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse dobradinho aqui, tá? Que ele vai ficar dobradinho assim para dentro, sim. Depois passar o ferro fica mais fácil, tá? Com uma mão só é difícil fazer isso aqui. Aí, você vai deixar ele dobradinho para dentro e daí vai passar na máquina de costura. No caso, vai passar uma costurinha aqui embaixo, tá? Uma costuradinha aqui embaixo com ele dobradinho para dentro. Vou fazer aqui, daí eu trago para vocês já costuradinho, que vocês vão ver como é que fica. Aí, ok. Aqui já passado na máquina de costura, tá? Mais a costurinha aqui embaixo, ou seja, dobrou para dentro e costurou. Depois vai uma outra costura dupla. Quando que vai se tornar dupla? A hora que for colocar aqui na parte da frente do bolso.
que vai a costura, que vai prender o bolso no lugar, tá certo? O bolso, certo? Que nós vamos colocar com os risquinhos de 1 centímetro. Lembra aqueles riscos do gabarito aqui que eu falei para vocês, ou 1 centímetro que tinha que sobrar? Você vai colocar esse 1 centímetro aqui para a peça, ó. Vai marcar 1 centímetro, vai riscar, mais aqui 1 centímetro riscar. Você vai deixar 1 centímetro de espessura de borda no trabalho todo, cruzando as linhas assim como foi feito no gabarito, tá? Ó. É as mesmas linhas que estão cruzando, certo? Não tem erro. Você vai passar isso para cá. Por quê? Porque essas linhas aqui são a guia para costura. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar o bolso, por exemplo, aqui em cima, certo? Vamos fazer a costura do bolso, tá? Costurando aqui em cima da linha. Então nós vamos pegar tudo aqui, tá? Vamos costurar toda essa parte aqui, tá certo? Vamos costurar toda ela para prender as duas peças. Vou costurar aqui, em cima nessa linha, pegando tudo aqui. Vou fechar a costura aqui embaixo, ó, tem a linha aqui. Eu vou colocar isso aqui um pouquinho em cima da linha assim, e vou costurar a bordinha disso aqui junto, tudo junto, no caso. Vou costurar tudo junto. Vou costurar aqui também até em cima. Eu vou fazer esse U aqui no caso, tá? Para deixar esse bolso aqui já preso nessa parte da bolsa. Então tá aqui o bolso frontal já costurado, ó. Fiz um U. Comecei a costurar aqui, aí costurei aqui, aí costurei aqui, juntando o fundo com a parte de fora com o bolso, tá? O bolso agora tá preso, ó. Pode ver, ó. Aqui dá pra ver, ó, o bolso tá preso. Só lembrando, não tem nenhum forro aqui dentro não, tá? Ainda não tem nada de forração aqui. Na verdade, se eu pegar aquela peça preta de forro ali, ó, e colocar aqui dentro, ela já encaixa aqui. E esse aqui vai ser o grande macete depois, tá? Por enquanto não vai forro nenhum aqui dentro ainda, certo? Só que o bolso costurado. Agora a gente vai ver a parte de baixo aqui do sistema mole, tá? Nosso bolso está feito ali em cima, então ali por enquanto tá tudo certo. Agora eu vou mostrar a questão do sistema mole. Vocês viram lá no gabarito, que eu mostrei para vocês, que está aqui o gabarito, tá? Que das linhas de 1 centímetro de sobra do canto, nós contaríamos 2,5. Então, no caso, 2,5 daqui até aqui, 2,5 daqui até aqui, 2,5 daqui até aqui, e aí por diante dariam 6 partes. Então, nós deixaríamos a primeira, usaríamos a segunda, deixaríamos a terceira, a quarta, usaríamos a quinta e deixaríamos a sexta. Então, no caso, eu transpassei essa medida para cá. Então, aqui tem 2,5, aqui vai onde vai ficar a primeira tira, né? 2,5. Aqui mais 2,5, 2,5. Aí eu coloco a outra tira e aqui vai ficar 2,5 sobrando também. Aí eu fiz a marcação com giz para orientar onde eu vou colocar as tiras. Como são essas tiras? Isso aqui é aquela tira de mochila, de alça de mochila. Vende em casa de armarinho, tá? Ela tem várias larguras diferentes. Então, no caso, a que eu estou utilizando para dar certo no sistema mole é essa aqui, que ela tem 2,5, tá? 2,5 de largura, certo? Então ela vai dar certinho para o que nós queremos. Depois de colocar essa tira, a gente vai utilizar esses grampos de plástico aqui, tá? Também vende em casa de armarinhos aí para fazer o sistema de engate. Só que isso aqui a gente faz depois, daí a gente pode regular depois o tamanho que precisa e tudo. Então isso aqui só para mostrar para vocês. Então essas duas tiras maiores, eu vou prender elas aqui nessa parte de cima, certo? Vou colocá-las aqui, assim, e vou prender elas aqui. As menores vão presas aqui embaixo, certo? Elas vão ficar presas ali. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou prender. As de cima é mais simples, as de baixo é que tem um jeitinho aqui para a gente colocar elas e ficar legal, tá? Para ficar uma coisinha bacana. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, para fazer a primeira parte do sistema mole aqui, a tira de baixo, a menorzinha, você está vendo aqui a linha inicial que nós fizemos, que é a marcação comum do gabarito, certo? Essa linha aqui não está no gabarito não, isso aqui eu fiz agora, tá? Essa pequenininha, essa marcação aqui. Você vai marcar meio centímetro para cima dessa linha, até essa você vai deixar meio centímetro. E aqui é a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Essa tira aqui de baixo, ela vai entre os dois tecidos, tá?
aqui eu tenho dois tecidos, o de fora e o forro, certo? Eu vou abrir um corte bem aqui, tá? Nesse pedacinho, só o suficiente para passar a alça por dentro, certo? E como eu falei, eu vou deixar meio centímetro aqui. Então vou cortar só o de cima, tá? Esse de baixo aqui, esse de baixo você não vai cortar, você vai cortar só o de cima. Então você vai separar aqui e vai abrir um cortezinho aqui em cima e aqui a mesma coisa. Aqui já com ele cortado aqui, ó. Como é que eu cortei isso aqui? Eu peguei o estilete, tá? Peguei o estilete e fiz um cortezinho. Lembrando, muito importante, tá? O cortezinho é só na parte de fora, ó. De dentro aqui, ó, o forro tá normal. É só aqui, tá? Pra quê? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tira e vai encaixar aqui dentro. Vai colocar o suficiente que passe um tanto aqui pra cima, porque daí nós vamos costurar bem nessa linhazinha branca aqui. E quando costurar aqui, ele vai travar essa alça aqui também, tá certo? Aí ele vai ficar ali dentro encaixado, tá certo? Então eu vou fazer isso aqui nos dois, vou costurar, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu levantar aqui, ó, encaixei aqui, certo? Ele vai ficar aqui, ó, tá ali a partezinha dele. Então eu vou costurar aqui por cima, vai pegar nele. Um detalhe importante para vocês, deixa eu pegar o outro aqui para mostrar. Esse tipo de tira aqui, quando você recorta ela, ela começa a desfazer os nós, as tranças, começa a se desmanchar. Para isso não acontecer, isso aqui é nylon, tá? Então isso aqui derrete. Para isso não acontecer, depois que você cortar o pedaço que você precisa, você vai pegar o isqueiro, tá? E vai dar uma queimadinha na ponta, ele vai derreter, tá? Você vai queimar um pouquinho os dedos aí, mas você esquenta ele aqui e aperta a ponta dele, que ele vai derreter e vai grudar as pontas dos fios. Então evita que ele comece a se desmanchar, porque senão você vai costurar aqui em cima e ele vai acabar se desmanchando, certo? E a alça vai acabar soltando. Então você dá uma queimadinha aqui para fazer um grudezinho aqui em cima, para ele não se desmanchar, certo? Então eu vou costurar isso aqui e já vou trazer para vocês ele costurado. Detalhe, nessa parte aqui da costura, em que eu vou colocar o sistema mole, pelo menos essa parte de baixo, tá? Eu já vou fazer essa costura aqui, tá? Inteira, que vai pegar as duas alças, e já vou costurar essas duas laterais aqui também, tá? Então eu tinha feito o U aqui em cima, né? Esse U, agora eu vou pegar aqui e vou costurar para cá. Eu vou fechar aqui, certo? E vou fechar aqui. Detalhe importante, só que eu mostro para vocês já já, tá? Que aqui agora vai ser a hora de colocar o forro da parte de baixo, porque a gente vai fechar ele e daí não vai ter como abrir mais. Então vai costurar aqui, e antes de costurar aqui tem que pôr o forro dentro para daí costurar, mas eu já mostro isso aqui para vocês já com essa parte costurada também, tá certo? Vamos costurar isso aqui então. Então aqui pessoal, fiz a costura, ó, costurei aqui, comecei costurando desde aqui da pontinha, vim costurando aqui, costurei aqui, ó, pegou as duas alças, tá vendo? Elas estão presas agora aqui costuradas. Costurou a primeira alça, costurou a segunda alça e costurou, cheguei aqui, eu parei. Por que eu parei? Porque agora vai entrar o forro aqui dentro e com o forro que a gente vai terminar de fechar isso aqui, certo? Então eu vou fazer o que? Eu vou abrir aqui. Vou pegar um dos forros da parte de baixo, tá? Que são desses compridos aqui. Eu vou dar uma pausadinha aqui para colocar, porque eu estou segurando a câmera e eu não vou conseguir. Eu mostro para vocês. Então o primeiro forro já foi colocado, foi encaixado aqui dentro. Agora sim, agora eu vou levar isso aqui para a máquina de costura de volta. Certo? Vou levar para a máquina de costura de volta e agora eu vou costurar aqui e terminar de fechar. Aí esse forro vai ficar aqui dentro, aí ele não sai mais, ele fica definitivamente ali dentro, o primeiro forro da bolsa, certo? Então, o primeiro passo para fazer o sistema mole está aqui, o encaixe para o sistema mole, primeira alça, tá? Depois, se eu quiser, eu posso dar mais, eu fiz uma costura, dá para dar mais uma costuradinha aqui em cima para dar um reforço. Se quiser, tá? Mas aqui já tá bem já fica bem reforçado, certo? Então agora é fazer a costura aqui desse lado e fechar o lado da bolsa. E aí nós já temos a parte do fundo pronta.
Então tá aqui, pessoal, já mais uma parte concluída do trabalho. No caso aqui, bolso, costura em U. Aí vem aqui embaixo, faz o corte, coloca, costurou, costurou aqui, coloquei o forro aqui dentro, como eu falei para vocês, costurado, ó, fechei, certo? Tá fechada a costura. Agora o forro não sai mais lá de dentro, certo? Aqui tá preso já, tá? Não solta mais também. Então aqui já tá uma boa parte da nossa bolsa feita. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele ficou comprido, tá? Bem cansativo, para gravar é bem cansativo também, certo? Espero que tenha ficado bem prático para vocês essa parte aqui da costura, tá? Bem simples de compreender. Como eu falei, qualquer dúvida eu venho e mostro de novo, gente. Não tem o porquê eu não fazer isso, tá? Qualquer coisa é só perguntar nos comentários ali, qualquer dúvida. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, que ajuda muito. Apesar que esse é um vídeo aqui mais, digamos assim, pessoal, um vídeo mais simples, mas eu acho que é um conhecimento muito legal de se passar. Então nós vamos parando por aqui esse vídeo, nessa parte, no caso do projeto, e no próximo vídeo a gente já volta, continuando terminando de fechar aqui as laterais, e provavelmente nesse próximo vídeo a gente já termina essa bolsa, tá? No próximo vídeo a gente já vai ter ela concluída. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Um abraço e até mais.